Boa tarde, pessoal. Namastê. Sejam bem-vindos a mais um encontro do Templo do Arcanjo Ariel. Nessa tarde, vamos estudar o livro Eu Sou a Presença Mágica. A gente está no capítulo 7, A Mensagem Misteriosa. Hoje é dia de começar um capítulo novo. Página 150 aqui no meu livro. Vamos ver se bate com o livro de todo mundo aí. E para a gente começar, como de costume, pega aí o teu livro, se você está com ele em mãos, né? Vamos nos concentrar um pouquinho pedindo a hierarquia espiritual para nos conectar com essa frequência. E se você não está com o seu livro, se você está só acompanhando a leitura, também não tem problema. Simplesmente coloca a mão no coração aí, pede para a sua divina presença, eu sou, conectar você com estes ensinamentos, né? Isso acelera o seu processo de compreensão, de aprendizado, faz com que você se conecte com as frequências que emanaram esses conhecimentos, né? Então, vamos, neste momento, pedir a nossa divina presença, eu sou, para nos conectar, para ativar todo o conhecimento necessário para o nosso desenvolvimento espiritual. Que a partir de agora, neste momento de estudo, neste momento dedicado a nós mesmos, a nossa evolução e desenvolvimento espiritual, que também é algo que traz benefícios para toda a humanidade, nós possamos estar cientes e conscientes do Deus que nós somos e fazer uso deste conhecimento para benefício da humanidade, do planeta e da ascensão de todos, sem exceção. Então, vamos começar as nossas atividades com alegria nos nossos corações, de começar um capítulo novo, né? Essa leitura está sendo muito interessante, muito rica e produtiva. Apesar de ser um livro que está contando uma história, essa história está recheada de muito conhecimento, de muitas informações e também coisas que parecem atuais, né? Coisas que a gente pode trazer para o nosso dia a dia, né? É impressionante como esses ensinamentos eles são atemporais e a gente pode trazer aqui como se tivesse escrito ontem, né? E é um livro que tem aí décadas e décadas desde quando foi canalizado e depois escrito, tá? Então, vamos lá para os nossos estudos. Capítulo 7, A Mensagem Misteriosa. Ficarei convosco durante 2 semanas, disse-nos Saint-Germain, logo que voltamos ao nosso hotel. Com vossa permissão, devotarei uma parte de cada dia à instrução individual de que necessitais, conforme vejo por meio da ilimitada visão interna. Nossa interferência com os planos da força sinistra e a prisão dos seus instrumentos, que teve lugar em Washington recentemente, chamou a atenção de certas forças para vós, especialmente para Gaylord e este irmão, indicando-me: vós, ambos, tendes certas faculdades desenvolvidas em vidas anteriores que poderão ser empregadas de muitos modos notáveis. É por isso que a força sinistra tenta atacar-vos. Contudo, sereis protegidos de qualquer maneira e estarei perfeitamente a salvo, desde que sejais equilibrados e isentos de raiva, ódio ou medo. Eis porque desejo dar-vos certo treino decisivo ao longo da linha de autoproteção. E olha só que a gente já começa o capítulo com informações extremamente importantes aqui, né? E cabe alguns comentários. Então, a primeira coisa que ele fala aqui são de instruções diárias, né? Tem uma frase de Serapis Bey que diz que a ascensão é um processo diário, né? Isso precisa ser vivido diariamente. E aqui,
né? Ele está falando também do orai e vigiai, né? Então ele está falando que, pô, é o seguinte, ó, vou dar o recado para vocês. Você desenvolveu habilidades que são incríveis, né? Você passou por um monte de vidas e teve aqui oportunidade de se desenvolver e entre trancos e barrancos você conseguiu desenvolver coisas incríveis, né? E aí a gente está falando do nosso corpo causal, porque o nosso corpo causal é onde ficam os tesouros que a gente conquistou vida após vida e durante as nossas experiências. Esses corpos têm poderes incríveis, têm tesouros de amor profundo, de amor divino, têm tesouros de sabedoria, têm tesouros que nos faz conectar com tecnologias extremamente poderosas. E aí, o que que a força sinistra faz? Hum, esse pessoalzinho aí, eu vou fazer o seguinte: eu vou lá e vou plantar a sementinha do medo neles, a sementinha da culpa, da raiva, e eu vou quebrar a perna de todo mundo, porque como eles não têm domínio do seu corpo emocional, eu vou desestruturar e vou quebrar a perna de todo mundo. E aí, sabe o que acontece? A nossa possibilidade de se desenvolver rapidamente, ela cede espaço a uma situação em que nós somos dominados, extremamente controlados pelo medo, pela dúvida, pela ansiedade e por esse monte de sentimentos a nós. Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, que na nossa jornada, conforme a gente vai avançando, a gente precisa tomar mais cuidados, pedir mais proteção, estar diariamente em contato com os mestres, com a hierarquia, porque nós vamos ser tentados e a força sinistra vai olhar para a gente, vai falar: eu não vou deixar a Mara se desenvolver, não vou deixar a Dona Lídia ir para frente, não vou deixar a Paula sair do lugar onde ela está. Fiquem aí onde vocês estão, porque assim é muito mais fácil de controlar vocês. É exatamente esse o jogo. E quando a gente resolve entrar de cabeça nesse jogo, a gente não arruma uma briga direta com esse pessoal, né? Seria uma bobagem imensa fazer isso. A gente não está aqui para brigar com ninguém. A gente está aqui para desviar dos conflitos, tá? Então, daí que vem aquela frase importante do mestre Saint-Germain que diz o seguinte, que o melhor que você tem a fazer para a humanidade é se auto-iluminar. Então, trabalhar a sua própria iluminação, se desenvolver, fechar as portas do exterior e olhar para dentro de si e começar esse grande trabalho de alquimia interna, de se transformar, de se elevar, de tirar, olhar lá na tua mente, tirar aqueles pensamentos de medo, de insegurança e arrancando isso um a um de ali, e você vai lapidando, você vai reconstruindo mentalmente o seu palácio, né, o seu templo interior, de uma forma que, em pouco tempo, o medo, a dúvida, a insegurança e todas as coisas ali que te desestabilizam, elas vão perdendo força. E aí você passa a deixar de ter uma vida que é ali uma montanha russa emocional para ter uma vida um pouquinho mais equilibrada, até que ela se torne um caminho tranquilo. E numa hora você vai ver que tem uma pedra, você tem que desviar, outra hora tem uma coisinha, mas fica um caminho mais tranquilo de ser seguido, sem que você se desfacele em ódio, em raiva, em medo, em angústia, né? Obviamente que todas essas coisas elas não vão desaparecer, elas existem, elas fazem parte da existência humana, mas nós passamos a ter um controle, né? Nós vamos observar, puxa, tô com raiva, tá bom, pega a raiva e põe para cá e segue a vida. Poxa, olha, um medo, né? Pega o medo, põe para lá e
continua. Isso não tira você do seu eixo. E se tira em algum momento você do seu eixo, você pode facilmente falar: Poxa, vacilei aqui, né? Dá um chutezinho nesse negócio para lá e volta para o seu eixo, você segue. É muito mais fácil quando a gente é, toma os cuidados necessários, né? Então, olha a preocupação da hierarquia espiritual com os discípulos, com aqueles que estão se desenvolvendo, né? Ó, vou dar um treinamento especial, um treinamento final para que você vença de vez essas dificuldades. Então, note o amor incomensurável da hierarquia para com cada um de nós. Então, se a gente fizer a nossa parte, se a gente pedir proteção, se a gente fizer as nossas meditações, né? Meditação é vital para o nosso desenvolvimento. É muito importante que a gente aprenda e se torne meditadores de qualidade, né? A gente precisa vencer e dominar essa essa barreira, e então a gente consegue perceber mudanças significativas na nossa vida. E conforme a gente faz a nossa parte, a hierarquia espiritual ela vai dar a mão e vai puxar a gente, ela não vai deixar a gente naufragar, não vai deixar com que a gente caia no buraco, né? Então, vamos refletir sobre esse pequeno trecho já no começo, porque tem muita informação valiosa aqui e que se proteger, autoproteção é algo que a gente deve fazer, né? Parece aqueles filmes, né? Eu adoro usar cenas de filme, de séries, né? Como exemplo, mas parece aquelas cenas de filme que tem um mago lá que coloca aquela magia de proteção, né? E fica um manto de proteção. É exatamente isso que a gente tem que fazer, né? O nosso tubo de luz, ele é um manto de proteção que vai nos proteger, né? Esse manto, ele é semipermeável e a gente tem que entender o que isso significa. É um tubo eletrônico semipermeável de luz. E ele é semipermeável por uma razão. Tudo o que for de uma frequência elevada de luz pode permear esse tubo e entrar. Tudo que for de uma frequência densa, ruim ou que causar qualquer tipo de mal vai ser bloqueado por esse tubo de luz. Então, olha uma tecnologia espiritual e uma energia divina que está à nossa disposição. Então, peça diariamente para que seja criado um tubo de proteção, peça a, o auxílio da sua hierarquia, dos seus mestres, para que eles estejam com você, para que os mestres possam te auxiliar. Se a gente não fizer esse pedido, eles não têm como nos ajudar, né? Então, a gente precisa desejar, querer a nossa ascensão, o nosso desenvolvimento, e fazendo isso, os mestres estarão conosco, sem dúvida alguma. E vamos em frente, pessoal. Dúvidas, só abrir o áudio e perguntar, tá? Eu vou seguindo aqui, mas qualquer coisa é só falar. O que há de mais importante e imperativo para vós é relembrar sempre, aceitar plenamente e compreender que a poderosa presença Eu Sou é a presença mágica, que ela se acha focalizada dentro, através e ao redor de vós, a todo momento. Já vistes vosso próprio Deus em sua gloriosa e deslumbrante luz, a vida real de vosso próprio ser, quando estivestes no rancho, de modo que não há desculpa para não aceitá-la perfeitamente. A atividade exterior de vossa mente é o cavalo rebelde. Esta deveis trazer sob domínio e tomar e torná-la inteiramente obediente à poderosa presença Eu Sou por todos os modos, tá?
E aí, né, só mais um pequeno parênteses aqui, sem me estender muito, mas acho importante a gente falar sobre a nossa mente, né? Nossa mente é o que ele acabou de falar aqui, né? Um cavalo rebelde, por uma razão muito simples. A gente nunca domou esse cavalo, a gente deixou que ele fosse rebelde a vida toda. E é nossa responsabilidade aprender a domar esse cavalo, né? E o exemplo do cavalo, ele é ótimo porque você pode domar um cavalo, você pode ensinar o cavalo, e da mesma forma a gente pode fazer o mesmo com a nossa mente, né? Dá um pouco de trabalho no começo, mas a gente consegue dominar a nossa mente, os nossos pensamentos, né? De novo, a meditação vai nos ajudar muito nesse processo, mas ele é um processo de construção que a gente precisa desejar fazer, a gente precisa se observar, pegar um caderninho e anotar: nossa, eu senti isso, eu achei aquilo, nossa, veio tal pensamento na minha cabeça, e começar a perceber o que está acontecendo ali. Se a gente não tiver dimensão do tamanho da bagunça, a gente não sabe o tamanho da faxina que a gente tem que fazer, né? Então, perceber aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente não acredita, né? Eu posso estar lendo o livro aqui e falando da divina presença, eu sou, mas e daí, né? O que será a divina presença? A gente nunca fez um exercício para refletir profundamente, para exercitar e trazer à tona a divina presença. Será que não está faltando isso, né? Será o que que eu posso fazer para diariamente viver mais intensamente, né? E olha que ele fala aqui, né? Ele está dizendo, está citando o exemplo, né, que eles viram como é na vida real a manifestação da presença, e aí ele diz o seguinte: de modo que não há desculpa para não aceitá-la perfeitamente, né? Então, como as pessoas aqui da nossa história, eles passaram por uma experiência que eles foram para a caverna, eles viram a própria presença divina, né? Então ele está dizendo: você não tem desculpa nenhuma para não aceitar e não acreditar, né? Mas da mesma forma, isso vale para cada um de nós, né? A gente tem inúmeros relatos, testemunhos, né? Literatura hoje em dia tem de monte esse conhecimento aqui, que na era de peixes era velado, que você tinha que ficar 2 anos em silêncio, servindo na ordem tal para receber um pedacinho dessa informação. Hoje você baixa de graça na internet. Então, o conhecimento ele está aí, as informações estão à nossa disposição. E a gente precisa honrar, valorizar esse tipo de coisa, né? Então, se a gente se dedicar para a nossa divina presença e todo dia exercitar e fizer esse contato, ela também vai se manifestar para a gente, tá? E de novo, ela não vai aparecer como um flash de luz que vai acender na escuridão, não. Ela vai se manifestar através de sensações, através de insights, através de flashes. Ela vai se aproximando, ela vai fazendo com que os nossos dias sejam mais suaves. Ela vai mostrando caminhos, ela vai nos tirando de situações conflituosas, de situações difíceis, e isso vai acontecendo aos poucos, e é assim que a gente vai percebendo, aceitando e fazendo com que o nosso lado racional ele se integre a essa experiência mística, espiritual, né? Então, é importante ter essa sintonia, essa sincronicidade entre o racional e o emocional, e isso vai acontecendo com esses contatos com a divina presença. Então, a gente podia encerrar aqui a nossa lição de hoje e levar só essa frase como um grande aprendizado do dia, né? Não há desculpa para a gente não aceitar a nossa divina presença e colocar ela em prática, né? Acho que só isso já é um grande ensinamento para a gente praticar e exercitar, tá? Então, vamos seguindo.
Para aqueles que ainda não tiveram o privilégio de ver o próprio Deus, pode, pode haver alguma desculpa, conquanto ele esteja constantemente se expressando através do coração de todo ser humano nascido neste mundo. Mas, tendo o indivíduo visto uma vez seu eu perfeito, a deslumbrante luz de Deus, não há razão para ignorar a presença depois disso. Uma vez que sua forma e luz ficaram registradas na atividade externa do espírito por meio da vista, o indivíduo pode, a qualquer momento, relembrar esse quadro conscientemente e à vontade, e liberar novamente essa força dentro de todos os problemas terrenos. Tá? E aqui, né, mais um ponto, né? Vocês perceberam que hoje eu estou extremamente falante, né? Então vamos falar desse ponto aqui, porque acho que faz muito sentido também. Toda vez que a gente faz uma meditação, dessas meditações ascensionais, a gente toca, a gente entra em contato com determinados seres espirituais, né? Na meditação de hoje, a gente fez uma meditação com a chama violeta, em especial com a hierarquia do sétimo raio. E hoje isso não aconteceu, mas vez por outra, nessas meditações, a gente recebe um presente desses seres, né? Na meditação de hoje, a gente recebeu um convite, né? Para poder ir para os templos da chama violeta com a bem-amada Kuan Yin e receber instruções, cura, ensinamentos e assim por diante, né? Então, ficou ali um convite, ficou um link, uma conexão com essa hierarquia. Mas, vez por outra, nessas meditações, a gente recebe um presente. Esse presente ele pode ser uma rosa, esse presente pode ser um símbolo, uma espada, um bastão, né? E isso nos conecta com aquela hierarquia. E aí, esses presentes, eles não viram pó quando a gente termina a meditação, eles ficam guardados conosco, né? Quem já fez a meditação do templo interior sabe que esses presentes ficam ali no seu templo interior. Mas se você não fez essa meditação, não tenha dúvidas, esses presentes eles ficam guardados com você e tem uma razão para isso. Esses presentes, eles conectam você com essa hierarquia e com esses seres, né? Então, se a gente falar aqui de física quântica, de entrelaçamento quântico, só de você lembrar daquela rosa que você recebeu da Mestra Nada, você está imediatamente conectado, você traz à tona aquela energia, você se conecta de novo com aquelas frequências, né? E o que ele está falando aqui é a mesma coisa com a sua divina presença, tá? No nosso caso, se a gente não viu ainda a nossa divina presença, a presença de Deus aqui, para ter esse efeito que ele está descrevendo, a gente pode criar isso através do nosso contato diário, que é o que eu estava falando anteriormente. Então, a gente vai pouco a pouco reforçando essa crença, né? Porque a gente está acreditando, criando um vórtice de luz ali de que esse contato ele existe, de que a divina presença existe, que a gente está estabelecendo esse contato. E conforme a gente vai fortalecendo, conforme a gente vai intensificando isso, a nossa própria força cresce também, esse contato ele fica cada vez mais intenso, até que a gente vai ter em algum momento a oportunidade de ver, de sentir, de ter esse contato mais profundo, tá? Então, vamos em frente. O estudante sincero pode estender toda a força da poderosa presença Eu Sou a qualquer condição, e assim carregar todas as coisas com perfeição. Então ele pode viver novamente na casa do Pai.
na gloriosa liberdade que foi originalmente designada para ele. Essa é a única predestinação que existe. Vistes uma vez vossa poderosa presença eu sou. A visão é uma das mais poderosas faculdades que possuis e busca trazer a atividade individual para dentro da forma física visível. Os arquitetos de vosso mundo de negócios fazem isso constantemente. Eles recebem uma ideia, que é uma atividade invisível, delineiam então um quadro dela. Basta apenas um curto espaço de tempo para que a substância se contraia e a ideia invisível torne-se um visível e tangível edifício. A habilidade individual para usar essa lei é absolutamente ilimitada, mas é só quando o discípulo conscientemente principia a trabalhar para controlar sua faculdade de visão, de modo a ocultá-la das imagens de ordem negativa, que começa a ter liberdade e a pôr seu mundo em ordem. A medida dos pensamentos e sentimentos das pessoas não é mais do que um montão de quadros caóticos e sugestões negativas que ele aceitou do mundo que o cerca e continua repetindo e alimentando com a própria energia, por intermédio da atenção. A ordem é a primeira lei celeste, harmonia e paz, o poder coesivo do universo. Elas provêm de uma fonte única, a poderosa presença Eu Sou do universo, vosso Deus próprio. Tá? Aqui, o ponto de atenção, né, desse trecho é a nossa atenção. Então, aquilo que a nossa atenção está voltado é aquilo que a gente está dando poder, né? Então, falando de novo do entrelaçamento quântico, tudo o que você pôs a atenção, você está conectado com aquilo, né? Então, se aconteceu algo ruim, aquela coisa ruim te prejudicou de alguma forma, marcou você de alguma forma. E toda vez que você acorda, você se lembra daquilo ou aquilo mexe com você de alguma forma, você está revivendo aquilo, você está dando forças àquela energia e ela vai ser replicada e ela vai ficar constantemente acontecendo na sua vida. Então, o foco é tire a sua atenção do problema e foque em uma outra coisa. Ah, mas Luciano, eu vou focar em uma coisa que não existe. É exatamente isso. Você vai focar a sua atenção em algo que você quer criar, construir novo. Mas não existe. Não existe. É exatamente isso. Para sua mente, tanto faz. Ela não está nem aí se aquilo que você acredita existe ou não. Ela simplesmente vai captar essa informação e vai reproduzir. Ah, mas eu posso falar qualquer coisa, né? Até me tornar um mestre ascensionado? Sim, né? Eu sou aqui agora um mestre ascensionado fulano de tal. Ah, mas isso não é pecado? Não, não é pecado. Faça isso a partir de hoje. Comece a se ver e a se decretar como mestre ascensionado, mestra ascensionada e peça que essa energia se manifeste na tua vida. Então, é assim que a gente vai é, co-criar, manifestar coisas em nossas vidas. Tá? Então, é a nossa missão em algum momento aqui, cada um de nós será um mestre ascensionado, será um Buda, será um Cristo e tantos outros cargos espirituais aí que a gente pode conquistar e alcançar. Então, vamos lá, mãos à obra.
Substância. Ah, edifício. Vou começar aqui de cima, não lembro se já foi esse trecho. A habilidade individual para usar a lei é absolutamente ilimitada, mas é só quando o discípulo conscientemente principia a trabalhar para controlar a faculdade da visão, de modo a ocultá-la das imagens de ordem negativa, que começa a ter liberdade e a pôr o seu mundo em ordem. A gente já tinha lido aqui, mas vamos continuar. A média dos pensamentos e sentimentos das pessoas não é mais que um montão de quadros caóticos e sugestões negativas que ela aceitou do mundo que o cerca e continua repetindo e alimentando com a própria energia, por intermédio da atenção. A ordem é a primeira lei celeste, harmonia e paz, e poder coesivo do universo. Elas provêm de uma fonte única, a poderosa presença Eu Sou do universo, vosso Deus próprio. Substância sem limites e poder invencível estão sempre perto de vós. Tendes apenas que compreender como elevar ou baixar a ação vibratória dos átomos pelo poder do Eu Sou, a fim de produzir tudo o que possivelmente desejais. Ninguém poderá dizer o que deve acontecer dentro de vossa experiência e de vosso mundo, senão vós mesmos. A ilimitada substância onipresente está sempre junto a vós, esperando ser influenciada. Vós, o indivíduo, sois o canal por meio do qual a poderosa presença Eu Sou deseja expandir sua perfeição. Ela derrama incessantemente luz ilimitada ou energia de vida, mas vós sois o governador do seu uso, o diretor do seu destino, e o resultado reverte para vós. Ela pode produzir e produzirá instantaneamente tudo o que desejardes, desde que mantenhais vossa personalidade harmonizada, para que vossos pensamentos, sentimentos e palavras de discórdia não interrompam sua perfeição sempre fluente. A vida é perfeição e contém toda a manifestação perfeita dentro de si. O único, o único dever da personalidade é ser uma taça que carregue e manifeste a perfeição da vida. Até que se consiga obediência por parte dos sentidos extremos e se mantenha um sentimento de paz interior, está-se poluindo a pureza da perfeição da vida, que flui constantemente. É vosso dever ficar ciente de que a sabedoria da poderosa presença Eu Sou dirige sempre o emprego que fazeis de sua força e vida. Com exceção de um mestre ascensionado, ela só sabe o que é perfeito para vós. Ele, sendo uno com o onisciente Espírito de Deus, é uno com vossa presença Eu Sou, quer agindo através de vós ou por meio dele. Assim, somente vossa própria presença Eu Sou, ou o Mestre Ascensionado, sabe o que é correto para vós em qualquer tempo. Só estas duas fontes, que são realmente uma, podem ver toda a vossa corrente de vida para baixo, conhecer todas as forças que provocam vossos problemas e a causa de vossas experiências, passadas, presentes e futuras, né? E isso é muito doido, né? Isso é muito maluco, porque a gente tem um hábito de entregar para as pessoas decidirem
se as nossas vidas estão corretas ou não, se aquilo que a gente pensa está certo ou não, né? A gente tem esse hábito de entregar para os outros o poderoso domínio das nossas vidas. E olha como isso é errado, né? E é errado no sentido de que ninguém, senão a nossa própria divina presença, eu sou, ou um mestre ascensionado, que é um mestre que já se libertou de todas as amarras aqui, tem condições de nos dizer o que realmente está nos atrapalhando ou não, o que realmente é uma coisa que nossa alma deseja ou não. Então, é uma baita de uma reflexão isso para as nossas vidas, tá? Então, se a gente se sente diminuído, inferiorizado, criticado e condenado pelo mundo afora, né, a gente devia simplesmente pegar isso, enrolar num papel aqui, dar um chute para bem longe, porque ninguém tem o direito e nem está habilitado sobre aspecto nenhum para nos julgar ou decidir se o que nós fazemos está certo ou não, né? Então, coisa importante para a gente ver. Nós devemos definir nós mesmos o que nós somos simplesmente pelo contato com a nossa divina presença. Simplesmente recebendo e nos eh, através de um contato mesmo, né? Através de meditação, através de um bate-papo com a nossa divina presença e não deixar que os outros nos diminuam, que os outros impeçam a nossa luz de brilhar. A falta de discriminação para distinguir o falso do verdadeiro é o que faz a humanidade fracassar em toda parte no mundo exterior. Aquele que toma a resolução de atingir a perfeição deve exercitar a atividade externa do seu espírito para que ele não ouça outra voz senão a da sua poderosa presença Eu Sou. Ele deve aceitar apenas sua sabedoria e obedecer somente à sua direção. Deve ouvir a luz, ver a luz, sentir a luz e ser a luz da infinita presença Eu Sou. Então, isso confirma, né, o que a gente acabou de falar aqui. E da mesma forma, né, da mesma forma que a gente não deve se sentir diminuído, também não cabe a gente julgar, criticar e condenar o próximo à nossa volta. Então, da mesma forma, nós não estamos habilitados para poder fazer tal julgamento, né? Então, isso, além de poder prejudicar aquele que está à nossa volta, também nos prejudica, porque a gente fica preso nessa energia de crítica e condenação. E aí, né, o que a gente está vendo aqui é exatamente o oposto, né? Devemos ouvir somente a voz da nossa divina presença, Eu Sou. Aceitar somente a sua sabedoria, a sua direção, a sua luz, né? Então, tá aí um outro grande ensinamento para a gente refletir. Embora haja uma individualização diferente ou chama de Deus governando cada corpo humano, essas individualizações são, têm e usam a una e universal substância espiritual, sabedoria e poder. É como se não existisse mais que um espírito, um Deus, uma substância e um poder sempre aguardando para ser conscientemente influenciado e dirigido pela poderosa presença Eu Sou através da mente consciente ou atividade externa do indivíduo, né? Então, esse trecho, ele
reforça a ideia de que não existe separação, né, de que estamos todos conectados. E a gente está conectado a Deus pela nossa mente e também pelo nosso coração, por aquilo que a gente sente, mas também pelo poder da nossa mente. Então, quanto mais nós nos sentimos conectados, sintonizados com essa presença vitoriosa, mais isso se fará e se tornará claro para nós. Se o sentimento e o pensamento da personalidade se mantêm harmoniosos, então a poderosa presença Eu Sou expande sua perfeição por meio da atividade externa do indivíduo. Se são discordantes, a personalidade se torna como uma máquina a vapor, sem dirigente e se destrói a si mesma. Esta última é a condição que a maior parte da humanidade expressa hoje em dia. Então, é uma informação importante, né? A maior parte da humanidade, né? Então, significa que as pessoas andam no piloto automático sem se dar conta do que está acontecendo. Todos estão empregando constantemente essa maravilhosa e ilimitada energia, a maior força do universo. Só que sem consciência, sem uma direção, sem um sentido mais profundo. A responsabilidade pelo seu uso recai inteiramente sobre o indivíduo. Então, significa que, quer você esteja consciente ou não, você é responsável por aquilo que você cria. Então, estar consciente, além de ser a melhor opção, é também uma opção inteligente, porque a gente vai decidir aquilo que a gente quer criar e o nosso trabalho vai diminuir, porque senão a gente tem que consertar todas as bagunças que a gente fez aí sem estar consciente, né? Então, a responsabilidade pelo seu uso recai inteiramente sobre o indivíduo, porque ele é um criador. Se essa tremenda energia for usada como com a compreensão consciente do amor, da sabedoria e do poder da poderosa presença Eu Sou, o indivíduo só poderá expressar liberdade, perfeição e mestria. Todos sabemos que existem milhares de pessoas desejosas dessa instrução. Tanto isso é verdade que nenhum indivíduo no céu ou na terra deixará de atingi-la se o desejo de luz for bastante sincero, forte e determinado para manter a atenção do intelecto sobre essa luz. Essa deve ser o, prin- esse de- essa deve ser o principal a principal ideia sobre a qual toda a energia do indivíduo será focalizada. Para aquele que possui essa grande determinação, serão abertos caminhos nunca sonhados para efetuar a realização desse desejo. Se o ser humano procura a luz como um dos seus olhos e o prazer dos sentidos com o outro, não receberá muita luz. Os grandes mestres ascensionados tornaram-se perfeitos e todo-poderosos porque se integraram e pensaram na perfeição, obedecendo à única lei da vida, o amor. Eles são aquilo sobre o que meditaram, né? Então, essa frase é bastante relevante. Eles são aquilo sobre o que meditaram. E aquilo sobre o que a gente medita se torna os nossos tesouros espirituais e vão se acumulando no nosso, nos nossos corpos de luz, né? Eles vão é, ficando ali registrados e a gente pode usar depois. E é assim que os mestres ascensionam, eles vão acumulando no corpo causal ali tesouros de luz até que eles têm
um- uma quantidade de luz suficiente, né, para que possam ascender. Hoje, a humanidade é aquilo sobre que meditou e focalizou sua atenção no passado. Os seres humanos não alcançariam mais que 12 anos de idade se não fosse o auxílio contínuo desses grandes seres luminosos de transcendente realização e amor. Eles dedicam aos habitantes da Terra a mesma proteção admirável que os pais altruístas dão aos seus filhos e ajudam todas as pessoas que têm desejo sincero de viver construtivamente. A esses indivíduos abre-se sempre uma oportunidade para que possam sintonizar e contactar com a poderosa presença Eu Sou dentro deles mesmos, ancorar-se na sua perfeição e adquirir também o estado de ascensionado, se estiverem suficientemente decididos a alcançá-lo. Né? E aqui, mais uma vez, né, a gente precisa querer ser ascensionado. O estado de ascensionado a gente atinge se a gente estiver suficientemente decidido a alcançar. Os mestres ascensionados trabalham sempre em perfeita cooperação com a lei cósmica do amor. Os estudantes perguntam muitas vezes por que esses mestres, que são oniscientes e onipotentes, não corrigem a discórdia sobre a terra e não fazem cessar o sofrimento da humanidade. Eles ajudam o indivíduo que quer servir à luz e harmonizar seus pensamentos e sentimentos, e conduzir o corpo à obediência à poderosa presença Eu Sou. Eles o protegem milhares de vezes das destrutivas correntes de força e atividade, das quais ele nem suspeita, mas não podem executar nem executam um plano de vida para ele. Então, se a gente parar para pensar, né, quantas vezes que nós fomos socorridos, protegidos, ajudados, orientados pela hierarquia divina, né, devem ser incontáveis vezes, né? Então, acho que a gente precisa agradecer diariamente a esses seres que, em seu imenso amor, têm nos prestado auxílio, né? E cada um aqui que está no planeta Terra não está sozinho, tem uma equipe de trabalho que faz e que sustenta aí a nossa estada aqui, né? Obviamente que a gente está aqui na frente do campo de batalha, mas esses seres, eles nos assistem, nos amparam, né? Então, entrar em contato com essa hierarquia espiritual, agradecer, pedir auxílio, né? Meditar, fazer decretos junto com eles, faz com que todos se elevem, né? E se a nossa hierarquia espiritual ela consegue captar um quociente de luz maior, ela consegue se elevar mais, nós também vamos nos elevar, né? É um trabalho em conjunto que nós estamos fazendo aqui. Então, é, acho que é importante a gente pensar nisso, né? Pensar em quanto nós recebemos bênçãos das hierarquias espirituais e a gente nem percebe, a gente nem se dá conta, né? Então, agradecemos as hostes de luz aí por todas as bênçãos que nós recebemos. Todo indivíduo só fica conhecendo uma coisa quando atinge a consciência dela, ao despender a própria energia, porque então ele a sente. Um mestre ascensionado nunca se intromete com a eterna, sagrada
prerrogativa do livre-arbítrio individual. Sempre que uma forma destrutiva de qualquer espécie se reúne num certo momento ou acumula pressão, seja causada por uma pessoa ou um grupo, uma nação ou na natureza, a grande lei cósmica permite que sua força seja empregada a fim de anular o foco, equilibrar a pressão e devolver a mal qualificada energia ao reservatório universal. Aí ela se torna purificada pela grande chama de vida e pode ser empregada novamente. A personalidade pode, se for obediente, liberar a chama consumidora do amor divino pelo comando consciente da presença Eu Sou e voluntariamente purificar sua própria criação prejudicial. Dessa maneira, o indivíduo evita a necessidade de um equilíbrio compulsório e purificação pela ação da lei cósmica. Então, esse é um ponto importante, né? As leis cósmicas, as leis universais, elas estão aí e elas estão em ação. E o ponto importante é que se a gente atua junto com a nossa divina presença, eu sou, a gente está atuando em conjunto com essas leis, né? E aqui está um exemplo disso, né? Que ele está falando aqui da lei do karma, né? Então, se você vai lá, dissolve uma energia negativa, dissolve uma energia que podia ter sido cobrada de você ali na frente, você evitou de passar por um infortúnio, por um momento desagradável, porque você primeiro percebeu, reconheceu, pediu perdão e dissolveu aquela energia, né? Então, olha como usar a chama violeta é uma coisa extremamente benéfica para as nossas vidas, né? Eu dei o exemplo da montanha-russa e é exatamente aquilo, né? Você troca o o carrinho da montanha-russa por uma bicicleta passeando numa vila tranquila ali, sem dor de cabeça. É um exemplo bem bobinho, mas é bem isso, né? É você estar em harmonia com as leis que estão aí. E assim, ó, essas leis elas vão funcionar, quer você acredite, quer não, quer você esteja interessado em utilizar e colocá-las em prática ou não. Então, a gente tem o conhecimento, a gente tem tempo, por que não colocá-las em prática e fazer com que elas operem de um jeito que seja benéfico para nós e para todo mundo à nossa volta, né? Não tem nada que nos impeça de fazer isso. A disposição de corrigir um erro, retificar um engano, equilibrar e purificar uma criação malévola abrirá sempre o caminho para um mestre ascensionado dar assistência e proporcionar aquisição permanente. Essa disposição pode ser expressa por um grupo, uma nação ou a humanidade inteira tanto como por um só indivíduo, porque o infinito só age e controla o universo através de sua própria individualização, através do ser que diz eu sou. A criação nunca pode ocorrer se o infinito não tivesse reconhecido seu próprio ser através do individual. Eu sou. Quando o indivíduo determina expressar a perfeição da vida, deve ser bastante leal com a própria presença Eu Sou para ceder diante de sua autoridade em face de toda experiência exterior. Pode então manifestar o grande comando e a vida lhe concede plenitude de todas as coisas boas,
desde que reconheça a poderosa presença Eu Sou como possuidora e doadora de tudo o que é bom. Se, porém, se recusa a aceitar sua presença Eu Sou, recusa todo o bem e a fonte que o produz. Como a vida é a grande chama de Deus, da qual tudo procede, ele, por sua atitude de pensamento e sentimento, recusa a vida. Por isso, a desintegração é a experiência de autoescolha que o indivíduo permite à atividade externa de sua consciência impor sobre a própria corrente da vida. Interessante, né? Por isso, a desintegração é a experiência de autoescolha que o indivíduo permite à atividade externa da sua consciência impor sobre a própria corrente da vida, né? Isso significa que a gente está nadando contra a maré, né? Se a gente deixar a corrente da vida fluir naturalmente, vai dar certo, né? Mas a gente insiste em nadar contra e criar um mundo de caos, né? Então, é uma coisa para a gente refletir, né? Porque a vida, ela, eh ela vai fluir naturalmente, né? Então, por que que a gente está resistindo a esse fluxo de beleza, de perfeição, de bem-estar, de abundância, de prosperidade, né? O que será que tem em nós que nos impede de deixar o natural fluir através da gente? Se permite que pensamentos e sentimentos de raiva, ódio, egoísmo, crítica, condenação e dúvida a respeito da presença Eu Sou permaneçam na consciência de qualquer ser humano, a porta aberta à perfeição se fecha e sua existência torna-se apenas um processo de dormir e comer, até que a energia que se estende à consciência externa seja consumida e o corpo entregue à dissolução. Então, faz outro esforço para exprimir a plenitude da perfeição por meio de outro corpo e continua esse esforço por éons, se necessário, até que a perfeição seja plenamente expressa. É limitação que é tão imperativo. Espera aí, eu errei aqui. É justamente para evitar essa contínua reencarnação dentro da limitação que é tão imperativo ao indivíduo adquirir consciente entendimento da finalidade da vida, porque o conhecimento de como expandir amor, sabedoria e poder habilita-o a cumprir perfeitamente esse desígnio. Estou muito satisfeito com o progresso de. Opa, eu pulei de novo, hein? Ó. Eu posso ajudar-vos a atingi-lo, porque, pelo emprego da chama consumidora do amor divino para a purificação e bênção da humanidade, podeis sempre libertar-vos. Isso é uma bênção. Eu estou muito satisfeito com o progresso de Bob. Há muito tempo não encontro alguém com tal determinação e tão intenso desejo de realização. Seu adiantamento é verdadeiramente maravilhoso. Tenho ingressos para a ópera Parsifal hoje à noite. Continuou, mudando bruscamente de assunto. Quereis ser meus convidados? Nessa noite, em sua maravilhosa presença, Parsifal tornou-se alguma coisa mais que uma ópera. Era o esforço do indivíduo através da encarnação humana. A instrução que verteu para nós, como o drama da alma
e a vitória da presença Eu Sou desenrolando-se em música e alegoria foi uma das experiências mais maravilhosas que já tive. Ao começar a representação teatral, Saint-Germain disse: Observai o que pode ser feito por aqueles que são sinceros e leais para com os mais elevados ideais de sua arte. Os dois atores que faziam o papel de Parcival e Kundry eram os afortunados escolhidos para a bênção singular. Cantavam já por algum tempo quando Saint-Germain lançou um grande jato de força espiritual e instantaneamente pôde-se notar a mudança em suas vozes. Tornaram-se extraordinárias em qualidade, o timbre tão poderosamente ampliado que os próprios cantores ficaram visivelmente maravilhados e surpreendidos. Podia-se sentir a carga de luz eletrônica que em tudo penetrava. Os espectadores também notaram a mudança, vibraram de alegria e entusiasmo e os chamaram à cena por diversas vezes. Qual será o resultado? Perguntei na primeira oportunidade. Quando verificarem, na próxima vez que tiverem de cantar, que suas vozes não são as mesmas. Essa força e perfeição acrescentadas serão permanentes, respondeu. Um adiantamento anterior permite que isso seja feito por eles no presente. Se não houvesse feito esforços prévios, não lhes teria sido permitido usá-los para proporcionar a vós, outros, essa instrução. A querida irmã e o irmão pensarão que a divina providência veio em seu auxílio, o que é literalmente verdadeiro. Apenas neste caso acontece ser eu o diretor da providência. Então, olha os milagres que acontecem nas nossas vidas, né? É a providência divina, né? Nossa, aconteceu um milagre, né? Tem ali o dedinho de um mestre ascensionado, de um guia, de um mentor, de alguém que foi lá interceder, nos auxiliar, e a gente viu aqui que por merecimento, por esforço, por a gente ter se dedicado no passado, né, ter acumulado essas bênçãos. Enquanto cena após cena era apresentada nessa noite, Saint-Germain mostrava-nos a verdadeira significação do que estava sendo representado e de um modo que nunca mais esqueceremos. Quando se aproximava o fim, fui elevado a uma tremenda altura espiritual, e a exaltação foi tão grande que durou algumas horas. Voltamos ao hotel cheio de indescritível alegria e gratidão. As 2 outras semanas passaram-se rapidamente enquanto nossa instrução continuava. Uma manhã, nosso amado mestre avisou que deveria deixar-nos por algum tempo e que reservara seus aposentos para uso de Nada, Pérola, Rex e Bob durante as férias. Cumprimentando-nos com um afetuoso adeus, ele desapareceu. Na manhã seguinte, Gaylord dirigiu-se a mim com uma carta que encontrara na mesa do seu quarto, pedindo-lhe que fosse imediatamente a um certo endereço em Nova York. Parecia interessado nisso, entretanto, sentia alguma incerteza, qualquer coisa que não havia totalmente como deveria estar. Não compreendo de que maneira a carta chegou à minha mesa sem passar pelo correio, expôs ele. Já indaguei e parece que alguém sabe quem a colocou lá.
Como continuasse a ponderar sobre o assunto, cresceu dentro de mim um sentimento de inquietação. Disse-lhe muito francamente, mas sua única resposta foi: devo ir para decifrar o que significa. Partirei no próximo trem. Quis acompanhá-lo, mas achou não ser necessário, de maneira que resolvi seguir minha própria orientação interior. Logo que ele saiu, Rayburn e eu debatemos o assunto e decidi segui-lo. Partirei imediatamente de avião, disse eu. Ele está em grande perigo, tenho certeza disso, e não compreendo por que não teve ele próprio esse pressentimento. De qualquer forma, estarei atento aos acontecimentos e devo chamar-vos pelo telefone. Felizmente, eu anotara o endereço na carta de Gaylord e saí às pressas para o campo de aviação, donde um avião partiu imediatamente. Chegamos a Nova York muito antes dele. Dirigi-me ao endereço em questão, examinei o lugar detalhadamente, mas não vi nenhum sinal de algo anormal. Finalmente, vi Gaylord sair de um táxi e entrar no edifício. Era um hotel de apartamentos de luxo, e quando ele perguntou pelo número, ouvi o homem da secretaria dizer: estão no 10º andar. Seguiu, mantendo-me fora de sua vista. A porta do apartamento se abriu e uma bela mulher fê-lo entrar. Esperei durante muito tempo, mas ele não saiu. Por fim, quando estava quase me dirigindo à porta, esta se abriu, e dois homens altos, de aparência distinta, acompanhados pela bela mulher e por Gaylord, saíram. Desceram até o vestíbulo, passaram rapidamente e entraram em um carro que os esperava. Vi que Gaylord estava muito pálido, porém calmo e equilibrado. Afastaram-se rapidamente. Saltei para dentro de um táxi e segui-os, dando ordem ao chofer para não perdê-los de vista. Seu carro chegou a um cais, de onde um transatlântico estava para desatracar. Eles embarcaram imediatamente. Fiz indagações e constatei que o navio devia partir às 10 horas para Cherburgo. A essa altura, tive a certeza de que Gaylor estava sendo forçado a acompanhá-los. Por isso, fui diretamente à agência de navegação e, depois de muito argumento e dar gorjetas, consegui finalmente passagem. Telegrafei a Rayburn avisando-lhe sobre minha viagem e escrevi-lhe uma carta explicando tudo. Preparei uma valise e alguma roupa e tomei o navio às 9h30. Pedi a presença mágica Eu Sou para fazer com que meu camarote ficasse perto do de Gaylord, mas não sabendo o nome sob o qual essa gente viajava, arranjei uma lista de passageiros e pedi a presença Eu Sou que me mostrasse em que camarote eles estavam. Minha atenção focalizou-se sobre 4 nomes e a luz interior confirmou meu pressentimento. Procurei o local e descobri que um deles ficava junto ao meu. E olha só que está acontecendo aqui um papo com a Divina Presença, né? Ele está pedindo ajuda, a Divina Presença está mostrando o caminho, está orientando, e ele próprio recebeu uma intuição de que tinha algo errado, né? Era a divina presença ali falando, né? Ele podia simplesmente ignorar esse pressentimento, ele podia simplesmente falar que era algo da cabeça dele e que não precisava dar atenção, né? Mas a nossa intuição é algo muito importante e é através dela que a espiritualidade vai falar conosco. Então,
atenção para nossa intuição aqui, porque a gente recebe muita informação por esse meio. Evidentemente, havia algum debate e estava operando-se uma certa pressão sobre ele de diversas maneiras, porque finalmente ouvi sua voz elevar-se a uma altura que indicava estar Gaylord dando um ultimato de que não trabalharia a favor deles. Afinal, falou tão alto que qualquer pessoa que po- passasse fora podia ouvi-lo. Não, disse ele, não intercederei pelos vossos cúmplices, nem que me matem. Veremos, replicou uma profunda voz de homem, quando o entregarmos nas mãos de nossos auxiliares em Paris. Essas poucas palavras revelavam o bastante para mostrar que eles tentavam forçar o livramento dos outros que acabaram de ser presos em Washington. Mandei um radiograma a Rayburn para que silenciasse sobre o assunto e esperasse até eu vir a saber os detalhes necessários. Então, na quietude do meu camarote, enviei uma mensagem a Saint-Germain e à fraternidade, de modo que algum deles pudesse me encontrar quando desembarcássemos em Cherburgo. Não tive consciência de qualquer resposta, mas senti conforto e paz depois do esforço e descansei nesse sentimento de efetivação. Eram 5 horas da manhã e deitei-me em busca de um período de repouso, porque sabia que ia precisar de toda a vigilância e força possíveis. Enquanto dormia, sonhei e pensei sonhar que encontrava o mestre no qual Gaylord me contara coisas maravilhosas, aquele que tinha sido enviado pela fraternidade para conduzi-lo em sua primeira viagem ao Himalaia. Ele me disse distintamente: Estai em paz, meu irmão. Eu vos encontrarei quando o navio chegar a Cherburgo. Tudo está pronto e o controle dessa situação está nas mãos daqueles que nunca falham. Vi-o tão claramente que nessa experiência que tive a certeza de que o reconheceria em qualquer lugar. Toda a experiência era muito real e tangível para ser um sonho, e percebi que eu deveria ter ido até ele em meu corpo mental superior, enquanto o outro corpo dormia. Despertei mais tarde, magnificamente descansado. Né? É incrível, né, esse contato e essa percepção clara do contato com o mestre. Durante todo esse dia, permaneci numa rigorosa vigilância ao meu camarote, mas não obtive conhecimento de nada. Levantei-me às 4 horas da manhã seguinte e às 5 fui recompensado ao ver os dois homens saírem. Eu os vi muito claramente, de maneira que tinha certeza de que os reconheceria de novo em qualquer outro lugar. Passearam pelo convés durante algum tempo e depois voltaram. A mulher deixou o camarote e empreendeu seu giro, exercitando-se ao ar fresco. Eu alimentara a esperança de que saíssem todos juntos, mas eram muito astuciosos e mantinham Gaylord cuidadosamente guardado. O quarto dia foi muito tempestuoso e não vi ninguém. Nessa noite, dediquei todos os momentos a escutar atentamente, enquanto por alguma espécie de esperando por alguma espécie de revelação. Finalmente, à meia-noite, arguiram novamente Gaylord, mas ele se mantinha inflexível.
Disseram-lhe onde o levariam e eu tomei nota do endereço cautelosamente. Era estranho não suspeitarem de que alguém poderia segui-los, a não ser pelo fato de se isolarem completamente dos outros passageiros durante toda a viagem. Na quinta manhã, a mulher saiu para andar no passadiço por por pouco tempo, e nesse intervalo percebi que os homens discutiam com ela. Era evidentemente americana e socialmente proeminente em Paris. Tanto quanto pude avaliar pela conversa, ela se achava sob a influência daqueles que, por seu intermédio, procuravam evitar que surgisse qualquer suspeita sobre o grupo. Compreendi que não havia oportunidade de contactar Gaylord sem comprometer todo o negócio, de modo que confiei no meu sentimento interior, contando com a fraternidade e mestre Saint-Germain para me guiarem até além, até mais além. Pensei que o baile de máscaras durante nossa última noite a bordo pudesse movê-los a associar-se aos outros passageiros, mas nada os induziu a sair de sua reclusão. A última noite constituiu um esplêndido acontecimento social. Na manhã seguinte, eu estava de pé e mas, às 4 horas, mas ninguém deixou o camarote antes que estivéssemos ao longo do cais. Quando o navio atracou, eles saíram todos juntos. Não ousei deixar que Gaylord me visse, com receio de nos trairmos, mas senti que a ajuda estava próxima e segui-os tão de perto quanto possível. Apresentaram-se em deixar, apressaram-se em deixar o cais e meu sangue começou a fugir. Quando uma mão tocou meu ombro, ergui os olhos, o mestre do meu sonho achava-se diante de mim. Vinde depressa, disse ele. Explicarei enquanto andarmos. Acompanhamos os outros velozmente, sem perdê-los de vista, até que entraram num carro. Nesse momento, um carro se aproximou de nós e o mestre fez-me sinal para que entrasse. Viajamos rapidamente, mantendo o outro carro bem à vista. Sou o amigo de Gaylord, de quem ele vos falou, continuou, enquanto o auto rodava com velocidade. Recebi vossa mensagem e também uma dele pouco tempo depois. Apresentou-se pedindo que nunca me revelasse seu nome. Meu filho, sois um verdadeiro irmão da grande fraternidade branca, e finda essa experiência, vos advirá um bem com o qual nem sonhais. Não havia muitos outros carros na estrada, por isso era fácil mantê-los sobre as vistas sem atrair a atenção. Eles viajaram em velocidade normal e logo alcançamos os arrebaldes de Paris. Poucos momentos depois, um carro grande aproximou-se, ficando a par do nosso. Quando os dois carros pararam, o mestre abriu nossa porta e um homem passou daquele automóvel para o nosso, enquanto seu carro dobrava a primeira esquina. Quando ele se sentou, o mestre explicou: Este é um outro irmão da luz, que ficará de guarda quando Gaylord chegar ao seu destino. Por fim, o carro deles chegou a uma grande vila cercada de belos jardins, mas o edifício estava caindo em ruínas. Logo que os vimos saltar em frente a essa habitação, paramos num lugar afastado. Eles entraram no edifício e seu automóvel seguiu viagem rapidamente. O irmão da luz desceu de nosso carro para observar. Vigiai-lhes
todos os movimentos, disse-lhe o mestre. Sabeis onde e como podereis me encontrar. Levarei este irmão onde possa ter paz e descanso. Ele está muito necessitado. Eu vos dou minha bênção. Possa a presença mágica selar-vos em seu raio. Em seguida, dirigiu-se ao nosso chofer numa língua que não entendi, e saímos em viagem numa velocidade tal como nunca pensei pudesse ser permitida em qualquer cidade. Esses dois homens que prenderam Gaylord, explicou-me o mestre mais adiante, deverão esperar ali 5 dos seus cúmplices, 2 dos quais estão a caminho, vindos da Rússia. Esse grupo telegrafou de Nova York, avisando que chegariam hoje, e os da Rússia deverão chegar depois de amanhã. Cedo, nosso carro atingiu uma bela vila, e ao descermos, a mais deliciosa fragrância de rosas enchia o ar. Entramos e fomos recebidos pela jovem dona de casa, irmã do mestre que me trouxera. Ao meu pensamento de como ela tinha aparência tão jovem, ele sorriu. Minha irmã é muito mais velha do que parece. Meu bom irmão, minha irmã e eu vivemos muito além do triplo do limite alcançado pela humanidade. Mas 10 anos. Nossa compreensão habilitou-nos a empregar algumas leis, dirigir e manter certas correntes de energia no corpo, apagar todos os sinais da idade e conduzir eternamente e continuar eternamente jovens e belos. Né? Bem interessante isso, né? A gente pode usar essas coisas, só a gente aprender a usar as leis. Conservo este corpo há 310 anos, e minha irmã há 300 anos. Estais vendo do ponto de vista humano. Há muito já deveríamos ter passado pela mudança chamada morte, mas essa ceifadora não nos causa terror. Nunca mais poderá tocar-nos. Fomos beneficiados pelo acelerador atômico da Caverna dos Símbolos, na vossa querida América. Estais surpreendido de que tenhamos estado lá? Por quê? Tivemos ocasião de ver-vos aos vossos amigos daquele maravilhoso retiro muito recentemente. A alegria e o admirável amor de vossos corações irradiavam foi uma das mais belas e encorajadoras experiências que tivemos em muitos anos. Em futuro próximo, estaremos novamente lá para completar a elevação desses corpos, dentro daquele estado eternamente perfeito de mestres ascensionados. Então, poderemos vir e ir livremente como eles fazem e trabalhar acima de qualquer limitação. Compreendeis, naturalmente, que, depois de ter sido beneficiado pelo estupendo acelerador, é imperioso que o estudante mantenha um estado constante de harmonia consciente, seja qual for a condição existente dentro ou em volta dele, uma vez que essa assistência é concedida ao eu exterior, ele deve conservar esse poder que flui do corpo para a poderosa presença Eu Sou. Para alguns estudantes, isso é uma verdadeira luta, mas será curta se possuir real determinação de firmar-se na grande luz. Vinde, estamos nos esquecendo da alegria da hospitalidade. Mostrar-vos-ei vosso quarto, e assim que vos tenhais refrescado, e jantaremos. E aí, pessoal, vamos encerrar por aqui hoje. A gente deixa a página 162
para nossa próxima reunião, tá? A gente está quase que acabando também esse capítulo, né? Querem ir? Tem mais 2 páginas. Querem ir até o final? Eu Podemos? já acho que já, eu, na verdade, já preciso sair. Ah, tá bom. Bom, Mas obrigada, valeu, Luciano. não, eu que agradeço. Então a gente encerra por aqui e a gente continua na próxima, então. Então, pessoal, agradecemos então pela participação de todos e a gente se vê então no nosso próximo encontro. Fiquem todos em paz e em nome de Deus nós encerramos as nossas atividades desta tarde. Está decretado.